hoje, 1º de setembro do ano 2020, havendo número legal, eu declaro aberta a sessão da Câmara Criminal. Questiono a Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Nenhuma. Não há. Aprovada. Expediente algum, doutora Ana Cláudia? Não há, Excelência. Comunicação, indicações e propostas. Eu dou as boas-vindas a doutor Anísio Marinho. Seja bem-vindo, doutor Anísio. Mais uma vez aqui. Excelência. Proponho um voto de pesar em razão do falecimento da senhora Enóila Chaves Fernandes, mãe do Procurador Regional Eleitoral, doutor Ronaldo Chaves, que aconteceu no último sábado, e submeto aqui ao colegiado. Doutora Neise. Aprovo, Excelência. Desembargador Gilson. Aprovo. Excelência, pela ordem, gostaria de me associar à proposição, desembargador Grau. Aprovada a unanimidade, havendo se associado o Ministério Público, e que seja encaminhado aí, Ana Cláudia, a família enlutada. Propor aqui uma moção de congratulações em razão do festejo do natalício aí da desembargadora Maria Zeneide, que ocorrerá agora no próximo dia 7 de setembro. Todos de acordo? De acordo, Excelência. Aprovada a unanimidade. Me associo também, Excelência, pela ordem. O Ministério Público também se associa, a desembargadora Zeneide, que é tão festejada, que é um feriado, né? 7 de setembro, tem que nacional. Parabenizar os novos gestores do Tribunal Regional Eleitoral e possados na tarde de ontem, o presidente, desembargador Gilson Barbosa, o vice-presidente e corregedor, desembargador Cláudio Santos, os suplentes, desembargador Amilcar Maia e desembargador Ibanez Monteiro. Todos de acordo? De acordo, Excelência, com muita honra. Me associo também, Excelência, com o maior prazer. O Ministério Público também se associa. Aprovada a unanimidade. Sucesso, desembargador Gilson, na gestão. Obrigado. Não faltará. Eu não tenho nenhuma outra proposição e, seguindo a ordem dos gabinetes, doutora Maria Neise, comunicações, indicações e propostas. Eu quero somente dar as boas-vindas a Vossa Excelência na qualidade de presidente desta Câmara e agradecer mais uma vez ao desembargador Gilson o trabalho feito na Câmara Criminal. Obrigado, doutora Neise, desembargador Gilson, que já foi registrado e agora se afasta antecipadamente aqui da presidência da Câmara Criminal por ter assumido a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. E Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Gilson, comunicações, indicações e propostas. Presidente, nem tenho proposta, nem comunicações, então apenas agradecer as palavras de Vossa Excelência e dos demais que acompanharam. Tudo farei para honrar o judiciário e não desmerecer a confiança que em mim foi depositada. Muito obrigado a todos, indistintamente, e a cada um de per si. Obrigado, desembargador Gilson. Obrigada. Conferência e assinatura de acórdão. Doutora Neise, desembargador Gilson. Não tenho. Não tendo. Vamos dar início aos julgamentos e prestigiando a presença dos advogados. Processos que tenham pedido de sustentação oral. Aqui eu tenho anotado o habeas corpus número 080-5506, de 91, ano 2020. O impetrante é doutor Alberdan Coelho de Souza Silva, paciente Alex Pereira Arruda, e o relator é o desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Gilson, está em mesa? Em mesa, sim, presidente. Doutor Alberdan, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente,
desta Igreja Câmara Criminal, nobre relator, senhoras e senhores desembargadores, membro do representante do Ministério Público, senhores serventuários, nobres advogados, senhoras e senhores. É sempre um prazer, Excelência, sustentar oralmente perante esta Corte de Justiça para trazer os reclames da defesa invocando as insatisfações, as ilegalidades ocorridas no âmbito do primeiro grau. Trata-se, Excelência, de remédio heróico constitucional que tem como a finalidade, Excelência, combater as ilegalidades perpetradas em desfavor do paciente. Pois bem, Excelência, flui da prova pré-constituída que o paciente fora preso em virtude da incidência do artigo 33 da Lei 11.343. Na ocasião, Excelência, também foram presos com o conflagrado paciente, o senhor Bruno e o senhor Vanilson. Naquele momento foi dado voz de prisão e este cidadão foi conduzido à delegacia de polícia. Pois bem, Excelência, a prisão foi comunicada, certo, ao juiz. E nesta ocasião, a magistrada decretou a prisão preventiva. E no decreto de prisão preventiva cometeu diversos equívocos. Pois bem, Excelência, a decisão vergastada decretou a prisão preventiva do paciente e concedeu a liberdade provisória aos conflagrados Bruno e Vanilson. Todos respondem por tráfico de drogas. Excelência, como sabemos, o indício de autoria foi aplicado a todos os flagrados. Tanto é que, na oportunidade, foi homologada a prisão em flagrante do cidadão, conforme o ID de número 6889551. O fato de ter confessado não poderia ser, Excelência, elemento capaz de justificar a violação da ordem pública e a instrução criminal. Pois bem, Excelência, repito, a visão do flagrante é o que nós chamamos do fumus commissis delicti. Ou seja, se já houve a homologação da prisão em flagrante, jamais, para decretar a prisão preventiva, deveria trilhar eventuais fatos de ter confessado. Repito que, na mesma decisão, a juíza decretou a prisão preventiva e todos são primários. O paciente ele tem carteira assinada, exerceu a função de repositor, de embalador, de operador, de passador, auxiliar de logísticas, inclusive, Excelência, chamo a reflexão de Vossas Excelências, inclusive no Carrefour, inclusive na Nutri Gêneros Alimentícios e etc. E esses documentos estão colacionados no ID 6489560. No ato da sua prisão, Excelência, estava exercendo a sua atividade, trabalhando na empresa Nutri. Inclusive, a defesa também juntou no habeas corpus o seu crachá, conforme documento de D6490-268. A decisão, ao meu ver, ela utiliza como gravidade abstrata do crime e as condições pessoais como requisito contrária à concessão da liberdade. Como sabemos, a liberdade é medida ultima ratio, é medida excepcional. E, em tempos de pandemia, é medida excepcionalismo. Então, Excelência, com o primeiro pilar, a defesa pede a extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos outros conflagrados, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal e caminhando também no viés constitucional, que seja anotado o artigo 5º, inciso 1 da nossa Constituição Federal, o qual disciplina que todos são iguais perante a lei. O que a defesa está reivindicando aqui é a questão da isonomia. Pois bem, Excelência, sobre a matéria, dentro do corpo do auto de prisão em flagrante, dentro do habeas corpus, eu cito diversos precedentes que dá sustentabilidade à tese ventilada em ocasião dessa sustentação oral.
O ponto nevrálgico, Excelência, da impetração, na verdade, reside no periculum libertatis do paciente, ou seja, naquela demonstração da existência de perigo concreto que decorre do estado de liberdade do paciente, que na decretação da prisão preventiva, a magistrada utilizou a garantia da ordem pública e a garantia da instrução criminal. A defesa aqui, Excelência, não está discutindo o fumus commissis delicti. Por reconhecer, e aí a defesa tem essa plausibilidade de compreensão de que o próprio flagrante já é a possibilidade do delito, ou seja, a verossimilhança da autoria e da materialidade necessária, mas essa fase já foi passada. Essa fase foi discutida em ocasião da homologação da prisão. Nesse habeas corpus, a gente discute estritamente o perigo libertatis do paciente, que é nada mais, nada menos de que sinais externos com suporte fático, real e concreto, extraído das investigações, extraído do auto de prisão em flagrante, que denotam um perigo da liberdade do paciente. E até então, com todo respeito, data máxima venha, não ficou apontado de forma concreta na decisão vergastada o perigo libertatis. A fundamentação, Excelência, invocada de que possíveis práticas delitivas poderiam gerar insegurança e medo são conjecturas, são fatos que são genéricos, aplicáveis a toda e qualquer decisão. A magistrada, com todo respeito, não trouxe elementos concretos do auto de prisão em flagrante que evidenciem que o paciente está inserido de forma corriqueira, de forma ininterrupta no tráfico de drogas. Nem tampouco em qualquer outro crime. Foi uma abordagem qualquer na BR. Pois bem, Excelência, o que se tem de concreto é que os antecedentes criminais denotam ao contrário. O paciente é primário, como eu bem já ventilei aqui, já trabalhou, teve sua vida voltada ao labor lícito. O que se tem de concreto, repito, são trechos padronizados que servem para qualquer decisão. Excelência, a magistrada invoca possíveis práticas. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível para um cidadão que é primário, de bons antecedentes. Não existe, em nenhum momento do decreto de prisão preventiva, razões para a decretação da prisão com base na ordem pública. Utilizar a confissão para decretar a prisão preventiva, sabemos todos que é comportamento inidôneo. Na verdade, a confissão é elemento de culpabilidade. Não tem qualquer correlação com a possibilidade de restabelecer a liberdade do paciente. E mais, utilizou também como fundamento a instrução criminal. Me parece também ser inidôneo. Eis que inexiste nos autos, Excelência, qualquer informação de que o paciente tenha destruído qualquer provas, tenha ameaçado testemunhas, tenha violado a instrução criminal. Pelo contrário, como bem ficou delineado na própria decisão vergastada, ele confessou o crime, está querendo colaborar com as investigações. As testemunhas... 40 segundos, doutor Alberdan. Tá certo, Excelência. As testemunhas são PRF. Então, ao meu ver, o perigo libertatis não está devidamente demonstrado. A resolução 6200-J caminha no sentido de que a prisão em seccionalidade não tem violência nem grave ameaça. Pois bem, Excelência, então, caminhando para o fim, este causídico requer a esta Câmara Criminal que conceda a ordem do paciente nos termos da impetração, por ser medida de extrema justiça,
Obrigado pela paciência de ter me ouvido e um forte abraço a todos. Obrigado, doutor Alberdan. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu perguntaria se os dois outros colegas, Vossa Excelência, se mantém o voto que já está registrado ali. Sim. Doutora Neide. Mantenho, sim. Se os dois mantêm, eu acho desnecessário fazer a leitura completa, porque já foi disponibilizado. Me restringo a ler só o final da emenda, em que digo constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida em parte e no mérito denegada em consonância parcial com parecer da 13ª Procuradoria de Justiça. Esse o meu voto foi disponibilizado e, como todos votaram, Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Gilson. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem um outro pedido de sustentação oral, deixe-me ver aqui. Esse processo vai ser retirado de pauta, que é o apelo criminal número 100.352, dígito 10, do ano 2019. O apelante é Tiago Dantas de Oliveira, o advogado Dr. Valdemar Campos Ramos, o apelado do Ministério Público, eu sou o relator. E como não foi encaminhado ao revisor, não é isso, Ana Cláudia? Correto. Deixa eu ver aqui. Exatamente, desembargador. O processo ele é retirado de pauta. Está havendo aí uns ajustes no PJE, não está sendo permitido esse protocolo ainda, essa rotina. Então, logo seja adequado, será encaminhado ao revisor para que possa retornar à pauta. Então, retirado de pauta o número 25, já identificado aí. E um pedido de preferência aqui no agravo em execução número 80.6121, dígito 81, o ano 2020, o agravante é Divaldo Pedro da Silva, advogado doutor Renato Carvalho Jordão, agravado do Ministério Público, eu sou o relator, é o número 16. O advogado está presente, inclusive, viu, desembargador? Somente preferência, não tem previsão de sustentação oral. O agravo, o voto disponibilizado, já teve o voto de todos e aqui o negado provimento à unanimidade. Doutora Neisa mantém o voto, desembargador Gilson também. Mantém o voto, Excelência. Então, negado provimento à unanimidade nos termos do voto do relator. Alguma outra sustentação oral? Excelência, tem requerimento de sustentação oral na apelação 2019-00192-2. Foi feito o requerimento, Ana Cláudia? Não está em mesa a apelação que o advogado se refere. Vou fazer o seguinte, Ana Cláudia, você fica vendo aí com os advogados e aí a gente vai dar sequência na pauta do PJE, processos todos julgados à unanimidade. Alguma retificação a ser feita, desembargador Gilson, doutora Luíse? Nenhuma? Nenhuma, Excelência. São esgotados aí todos os julgados à unanimidade. Pauta física, dos processos físicos. São somente 3 processos. Presidente, pela ordem. Desembargador Gilson. O número 40 da pauta anterior, a suspeição do desembargador e a convocação do desembargador Cláudio Santos. Perfeito, que não vai comparecer hoje, certo? Perfeito. Então ele fica, a exceção do número 40, e adiado e fica para ser julgado na próxima sessão, com a presença do desembargador Vivaldo. Vivaldo, certo. Obrigado. Obrigado, desembargador Gilson. Os processos físicos. Primeiro é a apelação criminal número 2019-1792, dígito 4. Apelante Francisco Márcio Fernandes de Melo, advogado doutor Rodrigo Rocha, apelado Ministério Público, relatora doutora Maria Neise. Está em mesa, doutora Neise? Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Eu estou conhecendo e pelo desprovimento da apelação. Eu sou o revisor, acompanho a relatora, desembargador Gilson.
Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Antes de apregoar os dois seguintes, eu me adiantei aqui na pauta do PJE, não mesa os processos do 5 ao 11, na relação do PJE, e também 13, 14 e o 15, são da relatoria lá da doutora Maria Neise, não é isso? Não, mesa, não é isso? Foi retirado para republicar. Para republicar, Para republicar. Perfeito. Porque Então, foi publicado com o nome do desembargador Saraiva, uma vez que havia terminado a licença, a ausência dele, mas aí ele prorrogou a ausência e tem que ser republicado com meu nome. perfeito. Os dois seguintes, o segundo processo é o de número 2019-11-92, dígito 2, a origem, a 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Mariana Marques, advogado, apelantes Mariana Marques e Tiago de Albuquerque, advogado Dr. Gabriel Bulhões, o apelado Ministério Público, eu sou o relator, processo também com antecedência. Excelência, pela ordem. Seria esse o processo em que foi requisitada a sustentação oral? Foram requisitadas duas, pela ordem também. Ana Cláudia. Duas. Protocolo número 12944, dia 25 do 8. Ana Cláudia, teve o requerimento? Não, na minha relação não constou aqui. Mas é no sistema que fica essa... verificar exatamente. direitinho, Ana Cláudia, para que nas próximas sessões a gente tenha essa... vamos ouvir os advogados, doutor Giovanni e doutor... Doutor Giovanni falará em defesa de... Mariana Vecchio. Doutor Vinícius. Tiago Mate. Então, são 15 minutos, tempo em dobro, são vários réus e duplicidade de advogados, então, tempo em dobro, 15 minutos para cada um. Ana Cláudia, faça aí, vamos ouvir o doutor Giovanni. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Giovanni, mas, por favor, ligue sua câmera. Pois bem, primeiramente eu gostaria de saudar esta colega da turma da Câmara Criminal, na pessoa do eminente presidente e relator Glauber Rego, o Ministério Público, que eu gostaria de cumprimentar, e os serventuários da Justiça. Preliminarmente, Excelências, nesse caso, houve um cerceamento de defesa em relação ao deferimento do assistente técnico para contraditar uma perícia que há nos autos, que poderia ter sido formulado quesitos e se buscar a verdade processual, onde a decisão da magistrada ela foi, de certa forma, inócua, e todas as decisões, a gente, como defesa técnica, acredita que deve obedecer a um grau de motivação, conforme preceitua o artigo 315 do Código de Processo Penal, e foi dito que o requerimento da defesa era mais um floreio processual, não deixando, de certa forma, a defesa trabalhar. Seria importante elucidar questões como, por exemplo, se o material apreendido ele daria indicações que seria próprio para o plantio medicinal de cannabis com altas concentrações de canabidiol. Verificou-se nos dias de hoje que somente ser apreendida uma substância proscrita não seria o suficiente para aferir um laudo produzido pelo Estado, o que interessa ao processo, devendo se elevar a paridade de armas e a ampla defesa. Tem que ser visto tanto na aferição de critérios com relação aos objetivos, quanto aos subjetivos também, Excelências, no que toca principalmente à responsabilidade penal da hora apelante. O superdano legislativo, que faz assistir o pleito da defesa técnica para o deferimento dessa assistência do assistente técnico, tem guarida no artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 do CPP. O juízo de piso ressoa que parece ter uma mentalidade inquisitorial na gestão da prova, onde deixa de motivar a sua decisão e até mesmo indefere o assistente técnico sem oportunizar a manifestação de um parecer do Ministério Público quanto ao pleito. Então,
poderia ter sido mudado a opinião delicti do Ministério Público se houvesse essa produção de prova através do assistente técnico, até porque era dos argumentos de um expert PhD no assunto. Então, o juiz demonstrou total parcialidade, fazendo não se deixar oportunizar o duplo grau de jurisdição, já que Vossas Excelências, com o livre convencimento motivado, poderiam apreciar essa prova a ser produzida. Então, seria, no caso, aí, um típico caso de teoria da perda de uma chance. O pesquisador, que é PhD, ou seja, ele é o expert no assunto, ele foi ouvido na qualidade de testemunha e foi o único que soube precisar para que serviria um dos instrumentos que foram apreendidos, que se chamava arrozeira, que, segundo ele, teria somente a finalidade de viabilizar uma extração de canabidiol da cannabis sativa. Então, Excelências, nessa toada, os policiais também testemunharam em juízo que não sabiam para que servia aquele instrumento, que, por sua vez, tiveram sacralizados seus depoimentos para uma chancela dessa condenação. Já que a sentença ignorou irrestritamente as provas produzidas pela defesa técnica, o direito de defesa do sistema acusatório vê o direito probatório como uma garantia das partes, e isso tem que ser elevado no nosso processo penal aqui do Rio Grande do Norte. Então, Excelências, sem o deferimento dos assistentes técnicos, fica impossível contratar laudos, demonstrar equívocos, imprecisões em relação à cannabis sativa que foi apreendida na posse do senhor Tiago, que não é apelante. Foi negada a defesa até mesmo o acesso ao que foi apreendido. Para se mensurar a importância de tal ato, o senhor Siddhartha Ribeiro, que é o expert já mencionado, em seu depoimento, ele declara que pela variedade de plantas, pelas múltiplas e abundantes, que ainda que essas fossem todas cannabis sativa, a depender de como se dava o seu cultivo, algumas plantas não teriam o efeito psicotrópico, não podendo serem usadas como droga, do contrário do que diz a exordial do Ministério Público. Essas restrições à atuação da defesa, Excelência, geraram grave prejuízo ao apelante, qual seja, no interesse da defesa, a sua condenação. Então, pede-se o reconhecimento do cerceamento de defesa como consequência da limitação e das atitudes discricionárias tomadas pelo juiz Acol. Por recusa, principalmente, da admissão dos assistentes técnicos, Siddhartha Tolendal Gomes Ribeiro e Juliana Gonçalves Melo, tendo em vista o processo penal constitucional não admitir a atuação da defesa como sendo somente de fachada e, principalmente, pelo processo penal não ser autoritário. Passando, então, agora, Excelências, a pontuar a questão da inexistência da associação para o tráfico. Neste ponto, a apelante ela foi presa no dia 9/6/2017 por simplesmente ter pernoitado na residência de um dos réus, seu ex-companheiro, que teve o apartamento como objeto de um mandado de busca e apreensão. Ela foi conduzida, ela respondeu ao interrogatório policial junto dos outros dois réus, mas não havia relação nos crimes investigados com a apelante, tanto que o órgão acusador, em primeiro tempo, não a denunciou. Então, o promotor, ele inseriu, depois do surgimento de um vídeo, algumas fotos também que foram juntadas, a apelante nessa questão, por ter um vídeo demonstrando que ela mostrava um galho quebrado de cannabis sativa. O promotor ele baseou sua denúncia mencionando que há elementos de convicção apurados e que pelas regras de experiência relativas à matéria, existiria ali a prática de crimes. Somente na audiência de instrução que se explicitou realmente os fatos, tendo o senhor Tiago assumido a propriedade de todo o material e trazendo à tona a finalidade medicinal da plantação de cannabis sativa, não havendo nenhuma relação com o apelante. Então, é certo, Excelências, que não se pode embasar uma condenação somente em uma prova circunstanciada, ainda mais que é fundada na convicção e vivência dos promotores. Em alegações finais, o Ministério Público ele não cuidou de demonstrar o nexo causal da associação, menciona que o laudo pericial, junto do depoimento do senhor Luiz Cláudio, afirma ter mais amizade por lá, ele afirma que teria mais amizade com o apelante, seriam suficientes para caracterizar o tráfico e a associação, esquecendo ele que menciona isso em função da proximidade da apelante com a esposa do senhor Luiz Cláudio. Isso somente serviria para corroborar que o senhor Tiago não teria amizade com o senhor Luiz Cláudio, e não de que a senhora, a apelante, no caso, estaria associada a eles. É notório que se buscou condenar quem estivesse naquele dia, naquele apartamento, e não a reconstituição dos fatos, sendo que se realmente fosse uma associação, haveriam elementos como diálogos e registros que atestassem o ônibus associativo, registros contábeis compartilhados, notas fiscais, objetos para facilitar a distribuição da droga em frações menores, registros de transações também seria plausível ter, teria também débitos de usuários, porções embaladas, e não há nenhum desses elementos
nos autos. O próprio depoimento do policial civil, Abimael, ele foi enfático. Ele disse que não existia qualquer relação hierárquica entre os acusados, e o delegado José Ulisses também declarou que não havia nenhuma relação associativa entre esses investigados, e ainda reconheceu que a apelante não foi citada em momento nenhum na denúncia anônima, que, aliás, só falava em produção de cannabis sativa e não em comércio ou distribuição, e muito menos citava a apelante. Nesse entendimento, Guilherme Nutti, ilustríssimo doutrinador, ele relata que precisa-se do ânimo de se associar de forma duradoura e estável, senão seria um concurso de agentes no crime de tráfico. E para o STJ, o simples concurso de pessoas não é suficiente para se ter declarado uma associação. Isso se consta no informativo 519 do STJ. E também há precedência do ministro Félix Fischer, que também se debruça bem pela matéria. A única coisa que ligaria, então, esses três seria o material de jardinagem, que só ocorre por poucos fornecedores terem esse tipo específico de iluminação de jardins, que serve para a construção de estufas especializadas no cultivo de cannabis sativa. Não sendo, então, crível concluir que aquele em Natal que usa desse material para plantação e dó estaria associado com todos os outros que os também tivessem. A apelante teria deixado de ir ao apartamento do senhor Tiago por fim da união conjugal entre eles, e teria até celebrado um novo contrato de aluguel, o senhor Tiago, em nome dele, juntado aos autos, e em decorrência de uma recaída com o ex, teve sua vida mudada por um decreto condenatório que não se mantém de pé perante a fundamentação e as provas constantes nos autos, para ter tido pela sociedade como traficante e associado ao tráfico, em vez de corretora de imóveis, que é a sua profissão. Portanto, a defesa protesta pela absolução do crime de associação para o tráfico. Com relação à ausência de prova para o tráfico, temos que a conduta da apelante em relação ao crime de tráfico ela é atípica. O senhor Tiago assumiu integralmente a propriedade da estufa, ele afirmou que a recorrente não tem envolvimento. Então, o senhor Tiago ele detinha tal estufa para que pudesse tratar 3 familiares de doenças que tiravam totalmente a qualidade de vida desses e que, através de pesquisas, se comprovava que o óleo faria bem a eles. E uma única vez, o seu Tiago ele pediu para que a apelante fosse na casa dele para olhar se os condicionadores de ar estariam funcionando e olhar se as plantas enquanto ele estava viajando. Sensibilizada por ser familiares dele, ela atendeu a esse pleito e, assim, não pode, então, o uso medicinal da planta ser considerado para fins de tráfico, quando o legislador quis reprimir o uso social da droga, na verdade. Então, para que se mensure essa consideração, Excelência, depreende-se que o procurador do MP, Marconi Antas Falcone de Mello, que é aqui do Estado, ele encabeçou em 2017 uma tese no seguinte título: o direito constitucional à saúde e o uso da cannabis medicinal por pacientes, a tipicidade da conduta. Nesse esteio, Excelências, após a virada finalista da teoria da ação, a dogmática penal ela considera o elemento volitivo, ou seja, o dolo, como um elemento integrante da tipicidade. Então, deve ser analisada a primeira etapa da teoria analítica do delito. Não há dolo da apelante em todo o contexto fático, que fique claro, e é atípico o cultivo terapêutico medicinal de cannabis, e não é evidenciado o risco à saúde. Do contrário, não se atingiu a ordem pública, nem a dignidade humana, e nem teve ameaça ou perigo abstrato que traga alguma mácula à comunidade, à paz social, ou seja um decreto condenatório. Ainda mais com a participação que foi prescindível, incidental e pontual da apelante. Se muito friamente fosse interpretada a lei, Excelências, aí seria um caso de se incorrer no artigo 23 do Código Penal, que fala da questão das hipóteses de exercício regular de direito e estado de necessidade, já que foi cultivado para a promoção da saúde dos familiares do senhor Tiago. Verificou-se também na instrução, através do pós-doutor Siddhartha Gomes, que foi ouvido como testemunha, que para 12 gramas de óleo concentrado de canabidiol, necessitaria-se de 100 gramas de maconha desidratada e somente a flor dela seria aproveitada. Então, foi negada sistematicamente a defesa, o direito de saber quanto de fato haveria ali de maconha, não sendo periciado o que foi apreendido e tendo sido usado pelo Ministério Público a possível pesagem precisa da polícia, já que para o óleo só se usa a flor e ela estaria desidratada. Um frasco, Excelência, custa R$5.000 e é importado, e dizem que os industrializados ele tem na composição metais pesados. Então, assim, acusar a recorrente de tráfico pelo seu ex-companheiro tratar o glaucoma do senhor José e a depressão da ex-sogra da recorrente com algo artesanal seria, no mínimo, desarrazoado. Ainda mais tendo sido um PhD, que é o professor Siddhartha, que reconheceu para que serviria aquele objeto, que era a roseira, que foi
apreendida, afirmando que somente serviria para separar o óleo da flor. Então, para a produção artesanal e sem industriais contendo metais pesados, seria essencial esse equipamento. Ou seja, fica forçoso uma condenação que despreza tais informações e ignora a questão da plantação com fins medicinais para trazê-la para uma acusação de tráfico e de associação para o tráfico dessas que é enfrentado por vossas excelências no dia a dia. Ainda é importante frisar que o dinheiro achado no apartamento ele foi devidamente comprovado por um contrato de compra e venda e foi reconhecido em cartório pelas partes e não é oriundo do tráfico. Então, assim sendo, por todo o exposto, requer a absolução do crime de tráfico. E com relação à tipicidade do tráfico privilegiado, importa pontuar para vossas excelências que o juiz ignorou a prova e na sentença ele relaciona a quantia apreendida, que nem foi contrapericiada, que foi um dos objetos dos pedidos da defesa. E, em verdade, só fazia apelante o uso recreativo da droga com seu ex-companheiro, enquanto ele produzia também para que fosse dado aos seus familiares o óleo. Então, o único diálogo que relaciona com todo o ocorrido é tão falho que o Ministério Público se vale de fundamentar, mencionando regras de experiência relativas à matéria para afirmar que a recorrente participava do tráfico. Sendo que o tráfico privilegiado, excelência, ele foi posto no ordenamento para diferenciar o grande traficante do pequeno, que faz para sobreviver ou pelo seu próprio vício. Então, deve o apelante ter sua pena individualizada e só responder na medida de sua culpabilidade, assim se reconhecendo que a mesma está para uma qualidade de usuária e não de traficante, que se não for absolvida, se verifique como usuária, incorrendo no artigo 28 da Lei de Drogas, pois com as provas e informações contrárias ao alegado pelo MP, que foi trazido pela defesa, não se digna de forma alguma um decreto condenatório. 3 pessoas que foram possibilitadas de serem... Um minuto, doutor Giovanni. Tá ok. De terem sua saúde restabelecidas. Com relação à dosimetria, diante de todas as circunstâncias que são favoráveis à apelante, se pede que seja elevado ao patamar de 2/3 da redução do artigo 33, parágrafo 4º, já que ela não ostenta nenhuma qualidade negativa em relação a ela. Com relação à pena restritiva de direitos, entende a defesa, a partir do entendimento do STJ, que seria cabível a substituição dessas penas e também se pugna aqui trazer à tona a questão dos bens apreendidos da senhora Elizabeth Marques, que é a pessoa estranha ao processo, e da recorrente, que não guardam de forma alguma relação com os supostos crimes, que sejam devolvidos esses aos seus proprietários de direitos, conforme o artigo 120 do Código Penal. Então, assim sendo, excelências, eu agradeço pelo dispêndio da atenção e a oportunidade, e peço o provimento do apelo e desejo um bom dia de trabalho a vossas excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Giovanni. Doutor Vinícius Cipriano, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Saúdo essa ilustre Câmara Criminal na pessoa do seu presidente, doutor Glauber Rego, desembargador Glauber Rego, e saúdo também o eminente representante do Ministério Público, doutor Anísio Marinho Neto, pela sua presença aqui, sua volta, seu retorno nessa Câmara Criminal, assim como também os outros integrantes dessa Câmara Criminal, a doutora Neise, né, e o doutor Gilson Barbosa. E de antemão, de certa forma, né, eu venho aqui tratar desse apelo criminal que teve como objeto de apuração uma operação denominada como a Operação Cristal, né, onde supostamente foi encontrado um suposto laboratório de drogas, né, que em verdade era um cultivo para fins terapêuticos, né, uma estufa de cultivo para fins terapêuticos da planta cannabis, onde os apelantes, né, o apelante Tiago, ele tinha a necessidade de produzir o óleo canabidiol para determinadas pessoas, assim como familiares, né? E com esse breve relato e, de certa forma, tentando ser o mais objetivo possível nesse apelo, até porque o doutor Giovanni, em sua sustentação, ele tentou arguir, de certa forma, todas as teses que já foram entabuladas para Mariana e, da mesma forma, vão ser também enquadradas no caso de Tiago, né? Eu venho aqui, primeiramente, arguir uma tese preliminar, certo? No sentido de tentar nulificar o processo com o seguinte fundamento. Foi, de certa forma, denegado o pedido de produção de prova pericial por parte da magistrada e ela nem sequer ventilou fundamentos idôneos para tanto, né? Foi necessitado, por parte da defesa técnica, a produção de uma contraperícia, né, para fins de aferição da qualidade, né, e dos indícios de CDB
que seria o canabidiol, né, nas plantas que foram encontradas nessa estufa, e a magistrada, por si só, sem fundamento idôneo, vai lá e nega, né, a produção de prova pericial. Além dessa negativa, na audiência de instrução, a magistrada também denegou a oitiva dos profissionais que tinham expertise para tratar do assunto como assistente técnico. Os profissionais foram ouvidos como testemunhas. Professor Siddhartha, grande referência no assunto, diretor do Instituto do Cérebro, neurocientista, né, foi negado a ele a oitiva como assistente técnico ali naquele momento da instrução criminal. E o doutor Siddhartha foi ouvido na mera condição de testemunha, né? PhD no assunto. Doutor Siddhartha tentou elucidar ainda assim a situação, inclusive enfatizando o fato da polícia ter encontrado uma arrozeira. A arrozeira é um equipamento que ele próprio intitulou como utilizado para a produção do canabidiol. O canabidiol é um óleo medicinal, né, advindo do cannabis, da planta cannabis, certo? E em razão disso, né, houve, de certa forma, um cerceamento de defesa por parte da magistrada. Primeiramente, que ela se negou, né, de forma genérica a produção de prova pericial por parte dessa defesa técnica, no sentido de trazer uma contraperícia, né, das plantas apreendidas. E, em um segundo momento, na instrução criminal, a magistrada denegou a oitiva dos profissionais, das pessoas que tinham expertise suficiente para aferir aquela situação na audiência de instrução. E a defesa se sentiu prejudicada, certo? No sentido da jurisprudência que norteia as nulidades, o prejuízo para a defesa aí está evidente, excelências, certo? Porque a situação ela deveria ter sido tratada de forma específica por profissionais da área. Drogas hoje é uma questão de saúde pública acima de tudo. Por mais que tenha assim, a conduta da traficância prescrita na Lei 11.343, a gente tem que observar também o outro lado da situação, certo? O outro lado da moeda. Face a isso, né, requer, né, o acolhimento dessa preliminar no sentido de tentar nulificar o processo em razão desse cerceamento de defesa que foi perpetrado durante a instrução criminal. Por outro lado, caso não seja acolhida a tese preliminar, a defesa técnica vem requerer a atipicidade do crime de associação. Assim como foi bem dito pelo outro profissional que me antecedeu, a magistrada ela tenta imprimir a prática do crime de associação por um simples argumento do Ministério Público, do representante ministerial, no sentido de que a experiência daquele promotor seria suficiente para ele acreditar que ali estaria presente uma associação para o tráfico. Ele fala na denúncia, a experiência dele é suficiente para aferir que ali existe associação para o tráfico. Fundamento genérico que foi acolhido pela nobre magistrada que proferiu essa sentença. Por essa razão e por outras, que aí, nesse momento, eu venho também trazer à tona, Vossas Excelências, não é possível caracterizar nesse momento aqui o crime de associação para o tráfico. Primeiro que Mariana é ex-companheira do apelante, Tiago. E, de certa forma, ela pernoitava na casa dele e por um suposto vídeo onde se quebrou um galho da planta cannabis e aí a polícia teve acesso, estão tentando imprimir a conduta de associação para o tráfico. Só que, de outro lado, de outra fronte, os próprios policiais denegam isso em seus depoimentos, no sentido de que não existe associação para o tráfico. Não existe cadeia hierárquica frente aí os apelantes, certo? Nesse sentido, né, eu venho requerer, em nome da defesa técnica, a descaracterização do crime do artigo 35 da Lei 11.343, porque ainda existem aí elementos que venham a caracterizar o crime de associação para o tráfico. Em outra fronte, né, a defesa técnica também vem requerer a tipicidade do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343. Primeiramente, porque não existe cotejo probatório suficiente para se enquadrar o crime do artigo 33 para a conduta descrita na denúncia e a conduta investigada pela Polícia Judiciária em desfavor do meu constituinte, Tiago Mate.
Tiago Mate, ele descreveu minuciosamente no seu depoimento como era feito o processo de extração do óleo canabidiol. Essa descrição não é algo que um traficante conhece, não é algo que alguém comercializa drogas conhece. O intuito daquela estufa, daquele cultivo de cannabis, era puramente medicinal, fins terapêuticos. E nesta cena, o Ministério Público tenta imprimir uma conduta de traficância, sem sequer comprovar que existia comercialização. É suficiente isso para dizer que o Ministério Público ele não teve, né, não preencheu o dever do ônus acusatório que lhe deve. Se ele quer imprimir uma conduta de traficância a determinado indivíduo, que ele traga a comprovação que aquele indivíduo tem indícios de comercialização, que aquele indivíduo é atribuído indícios de comercialização, mas não existe apreensão de um sequer objeto que diga respeito à comercialização de drogas. Não foi preendido registro contábil, balança de precisão, certo? Nada disso. A conduta de Tiago, ela era meramente para fins terapêuticos, medicinais. E ainda que surja dúvida perante Vossas Excelências, não existe cotejo probatório suficiente para se comprovar a traficância nesse momento. Por essa razão, também venho requerer a atipicidade do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343, tendo em vista que não existem provas suficientes para demonstrar que Tiago estava traficando naquele momento. Passando, Excelência, para o crime do artigo 33, parágrafo 4º, ou seja, o crime de tráfico privilegiado, é importante também dizer para Vossas Excelências que, por mais que exista essa causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, o caso em baila, ele não é, certo, um caso voltado à questão da comercialização de droga. Repito isso. E por essa razão, eu venho aqui perquirir perante Vossas Excelências a descaracterização também do crime de tráfico privilegiado. Primeiro, que se ele não estava comercializando, se ali a conduta era voltada para fins terapêuticos, como é que pode ser atribuída a ele uma conduta de traficante? Por essa razão, venho também requerer a atipicidade do crime previsto no artigo 33, parágrafo 4º, no mesmo sentido, né, da atipicidade prevista do 33 caput. Além disso, Vossas Excelências, é importante também arguir nesse momento de sustentação oral, certo? Que faz-se necessário observar que a conduta de Tiago, por mais que ele tenha ali um cultivo para fins medicinais, pode ser enquadrada tão somente no artigo 28 da Lei Antidrogas. Deve ser reconhecida, é necessário o reconhecimento da conduta do artigo 28, previsto na Lei de Drogas, para o fato enquadrado na denúncia, né, pelo Ministério Público na Operação Cristal. Primeiro que eles não conseguem comprovar, o Ministério Público não consegue comprovar que houve atividade de traficância. Por essa razão, é suficiente a demonstração que Tiago é um mero usuário. Primeiro que Tiago não tem nem sequer antecedentes que lhe digam que ele tinha uma conduta reiterada ou habitual de praticar drogas. Tráfico de drogas, perdão. Então, nesse sentido, eu venho também perquirir o reconhecimento, né, da conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, porque não existe comprovação de que era praticada atividade de traficância naquele momento. Além disso, né, de forma subsidiária a isso, essa defesa técnica também vem requerer a aplicação da fração maior de 2/3, caso Vossas Excelências não entendam pelas atipicidades já perquiridas dos crimes previstos e combinados na sentença, essa defesa técnica vem requerer a aplicação da fração de 2/3, caso não seja acolhida as outras teses. Tendo em vista que o magistrado aplicou a fração de 1/6 de forma desproporcional, desarrazoada, certo? Porque Tiago nunca nem sequer se envolveu com nenhum tipo de crime, ele tem bons antecedentes, nunca se envolveu com crime organizado. Então, por que razão o magistrado não aplicou a fração maior de 2/3 prevista no artigo 33, parágrafo 4º? Não existe razão justificável na sentença que impeça tal aplicação. Por essa razão, essa defesa também vem pleitear que se aplique a fração maior de 2/3 prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343.
de forma subsidiária, caso Vossas Excelências não entendam pelas outras teses. Passando a isso, de forma subsidiária também vem requerer essa defesa a aplicação de uma pena restritiva de direito, já que é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que é possível aplicar a lei de drogas, né, esse tipo de reprimenda, a reprimenda da pena restritiva de direitos, PRD. Então, para e passo a isso, essa defesa técnica também vem pleitear no sentido de que já é aceito na jurisprudência, né, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de pena restritiva de direito em face da lei de drogas, dos crimes previstos na lei de drogas. Por fim, né, essa defesa técnica bastante preocupada com a situação que vai se culminar desse julgamento, porque aqui é uma questão que vai ser, de fato, um divisor de águas. Se existe uma situação, se existe uma necessidade de preservação da saúde pública ou se existe uma necessidade somente de repressão ao crime de tráfico de drogas, é que essa defesa também vem pleitear aqui que se reconheça o direito de recorrer em liberdade de Tiago. Por mais que no processo de execução ele já tenha atingido o regime aberto, isso que eu verifiquei antes desse julgamento, é necessário que esse julgamento reforme a sentença no sentido de reconhecer o direito de recorrer em liberdade de Tiago. Primeiro que a pena fixada é uma pena fixada para o regime semiaberto, conforme o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, 7 anos e 2 meses. Então, não existe motivo justificável, não existe razão, não existe entendimento razoável para se fixar o regime inicial no fechado e se negar o direito de recorrer em liberdade. E, por fim, Vossas Excelências, eu venho requerer também aqui a restituição dos bens apreendidos, porque não existe nem sequer, não foi demonstrada de forma alguma qualquer relação dos bens apreendidos em nome de Tiago, notebooks, geladeira, fogão, com a prática que estão tentando imputar a Tiago. E, por fim, Vossa Excelência, eu venho concluir aqui no sentido, né, de certa forma, de me preocupar com o que o judiciário pensa, se posiciona a respeito do tráfico de drogas. A gente precisa, de fato, trazer um divisor de águas para demonstrar que o traficante é aquele sujeito que, de fato, a gente consegue observar a comercialização e o usuário é aquele sujeito que a gente está observando ali, que é um mero cidadão que se ateve ao mundo das drogas e faz uso daquelas mesmas substâncias. Por fim, peço o provimento dessa apelação, desse apelo, né, e desejo também um bom dia de trabalho a Vossas Excelências, e é assim que a defesa fala. Obrigado, doutor Vinícius. Parabéns pela brilhante sustentação também, doutor Giovanni Maia. O apelo criminal tem uma alegação de nulidade e, no meu voto, eu estou rejeitando e digo que não houve a demonstração de prejuízo, a diligência que foi indeferida foi devidamente fundamentada, e aí eu questiono os demais julgadores com relação à preliminar. Todos de acordo? De acordo. Rejeitada a unanimidade. No mérito, a defesa oral e também a escrita falou muito na questão do ônus da prova. Alegou-se que o plantio e a produção da cannabis era direcionada ao uso medicinal. No entanto, não foi apresentada autorização para tanto, e a pessoa indicada como beneficiária desse produto, ela, que era um tio dos acusados, ele negou. Ele disse que tão somente alugou um dos imóveis e que lá 3 apartamentos foram instalados e que não perdeu o contato com o sobrinho. Então, não se desincumbiu do ônus de provar que aquele material seria para esse uso medicinal. Por sua vez, o Ministério Público apresentou provas em razão das buscas que foram realizadas com apetrechos, quantia significativa de dinheiro, de drogas e também da habitualidade capaz de caracterizar a associação criminosa e também o crime de tráfico. E com essas razões, em resumo, eu
estou dando provimento parcial aos apelos, tão somente para a devolução do material que está relacionado aí no meu voto e que deve ser devolvido, sem nenhum reflexo na quantidade de pena. Eu indago do revisor, desembargador Gilson Barbosa, como voto, Vossa Excelência. Presidente, eu tive acesso ao seu voto e acompanho integralmente o mesmo. Doutora Maria Neise. Acompanho o relator, Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o apelo criminal número 2019-1274, dígito 2, a origem, vara única da comarca de Upanema, apelante Antônio Moab Pimenta Medeiros, o advogado doutor Flamarion Augusto de Santana, apelado Ministério Público, e teve requerimento de sustentação oral, Ana Cláudia? Nesse não, né? Não há. Voto disponibilizado com antecedência. Eu questiono dos julgadores a respeito do voto no sentido de negar provimento. Todos de acordo? De acordo, Revisor. Excelência. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Agora, pois não, doutor João? Desculpe, Excelência. Foi um habeas corpus que eu requeri na inicial, a intimação para a data do julgamento para sustentação oral. Inclusive, foi publicado no dia 25 de agosto a disponibilidade da pauta. E eu queria saber se ainda vai ser julgado, se foi julgado. Qual é o É o número 4 da pauta, da relatoria do desembargador Gilson. Sairon da Silva Félix. Já foi julgado, doutor João. O processo, ele, embora foi publicado o aviso de julgamento e a sessão tem início às 8 horas. Vossa Excelência não estava presente. Nós já estamos... Não, na verdade, Excelência, eu estava aqui, eu estava vendo aqui essa questão da dificuldade de saber quem ia sustentar, quem não ia, mas, enfim, está superado. No início da sessão estavam presentes doutor Giovanni, doutor Vinícius Cipriano, doutor Carlos Santana, doutor Silvio Dilon. Vossa Excelência não estava no início da sessão. Eu entrei, Excelência, inclusive... Quando Vossa Excelência entrou, os habeas corpus já haviam sido julgados. Não, quando eu entrei, Excelência, eu até presenciei a questão do voto de pesar pelo falecimento de um parente, de alguém, também a questão de um voto pelo natalício da desembargadora, mas se foi julgado, já está prejudicada, eu queria só assim, me inteirar do julgamento, para a gente não se delongar mais tanto aqui. Foi o relator, ele denegou a ordem, doutor João Antônio Dias Cavalcante. Excelências, pela ordem também, aproveitando o ensejo. E só lembrando aos advogados que os requerimentos de sustentação oral, eles devem ser, conforme o regimento interno, direcionados à Câmara Criminal, à Secretaria da Câmara Criminal, e até mesmo no início da sessão, que se faça esses requerimentos, para que a gente possa ter aqui uma organização nessa ordem de julgamento. Então, Excelência, peço perdão pela interrupção também, mas aproveitando o ensejo, eu gostaria de saber também se já foi julgado um agravo em execução. Entrei um pouco atrasado, às 8h10. Qual o número, doutor Renato? Vossa Excelência não falou com a Ana Cláudia, não pedi. Eu falei com a Ana Cláudia, mas eu não consegui a resposta, Excelência. Eu escrevi no bate-papo, desembargador. Diga, qual é, Ana Cláudia? O agravo? É o de número, eu já escrevi para ele, uma grave execução do doutor Renato, o 080-6121. Qual o número da ordem? 16º. É aquele que tinha de preferência, desembargador, até o senhor destacou. Foi julgado já, doutor Renato, o 16º. Porque era preferência. Negado provimento. Negado provimento. Muito obrigado, Excelência. Nada, doutor Renato. Então, eu questiono aos demais
Se há algum processo em mesa que não foi apregoado, que dependa de pauta, extra-pauta. Minha parte nenhum, presidente. Doutora Neise. Não tem nenhum, Excelência. Desembargador Gilson, esse processo, que é o quarto, que é o doutor João Dias, e que nós julgamos, e não foi aqui no momento oportuno, mencionado a necessidade da sustentação oral, o requerimento, se Vossa Excelência tem algo a dizer a respeito. Presidente, o advogado perdeu a chance de pedir ciência oral? Foi, ele não, no momento oportuno, embora ele tenha requerido por escrito e foi processo avisado o julgamento, aqui nós demos início e... Se ele requereu por escrito e foi processado normalmente, nada contra. Então, doutor João, Vossa Excelência pode, embora já sabendo o resultado, sua missão será mais difícil, aí tem 10 minutos para falar em defesa do paciente Sairon Silva Félix Bezerra. Doutor João Antônio Dias Cavalcante. Primeiramente, gostaria de saudar a todos, de modo especial o desembargador Gilson, pela posse no cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a quem aqui eu deixo registrado os votos de sucesso. Cumprimentar também os serventuários, o Ministério Público e meus colegas advogados. Excelências, apesar de já ter sido submetido a julgamento, rapidamente eu vou trazer alguns pontos aqui que acredito ser importante neste habeas corpus. Trata-se de um caso de uma prisão em flagrante efetuada pela Polícia Rodoviária Federal nas proximidades do município de de Angicos, onde o paciente foi flagranteado juntamente com mais outros 2 coflagranteados na posse de aproximadamente 1 quilo de cocaína, mas que o paciente, né, de acordo com o que se depreende até do próprio auto de prisão em flagrante, o paciente não tem nenhuma ligação com a posse, a propriedade dessa droga, até porque a pessoa que estava sob a responsabilidade dessa droga assumiu, né, tendo até dito ao paciente e ao outro conflagranteado, o Rafael, que era o motorista do veículo, que estava indo em direção à cidade na verdade, convidou os outros 2 para ir à cidade de Açu, né, pegar uma motocicleta. E estava levando uma mochila, uma sacola, enfim. Durante o trajeto, houve a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que culminou com o flagrante, né, do transporte aí desse entorpecente. O que motivou esta defesa a impetrar esta ordem de habeas corpus, Excelências, o fato de que a decisão ela é extremamente genérica. Sequer o juiz de primeiro grau ele citou pelo menos uma fundamentação dos requisitos da prisão preventiva. Pelo contrário, a única justificativa é consubstanciada em cima da apreensão da droga pela quantidade, mas que, assim, está muito claro, né, até pela a pessoa que estava responsável por essa droga, né, que o ora paciente ele não tem nenhuma responsabilidade perante a esse fato. E, paralelo a isso, Excelências, é sabido que, infelizmente, a questão da vida pregressa hoje não é mais suprema às condições dos fatos, mas o paciente ele é réu primário, é um jovem de apenas 18 anos de idade,
estudante ainda, né, com um futuro promissor pela frente, que infelizmente foi voltada a essa empreitada criminosa, né, sem ter conhecimento de nada, e se encontra hoje no cárcere, né, aguardando a oportunidade de defesa. Então, são em razão desses argumentos e de tudo que nós acostamos no presente habeas corpus, que a defesa vem perante esta Câmara Criminal requerer que seja analisado, de fato, se é necessário a manutenção dessa medida cautelar da prisão preventiva, né? E assim, numa situação que exija aí um controle mais próximo do paciente, a defesa ela pede a substituição da prisão preventiva por qualquer uma das medidas cautelares ou até mesmo por todas aquelas medidas cautelares, inclusive o próprio monitoramento eletrônico. É o que requer a defesa, e desde já quero aqui agradecer mais uma vez a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor João Dias. Desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, esse habeas corpus já foi submetido à apreciação de todos, eu já também julguei, e a emenda é suficiente quando eu digo que constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, pretensa revogação do decreto preventivo, inocorrência, presença dos pressupostos autorizadores da custódia, encarceramento cautelar fundado na garantia da ordem pública, gravidade concreta do direito, do delito, quantidade e nocividade da droga, diversividade de entorpecentes, ineficácia de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para prevenção de delitos, constrangamento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e, no mérito, denegada, em consonância com o parecer do Ministério Público. Eis o meu voto. Doutora Neise, mantém o voto? Mantenho o voto, acompanhando o relator, Excelência. Eu também. Proclamo o resultado. A Câmara Criminal, unanimidade, denegou a ordem nos termos do voto do relator. Nenhum outro processo em mesa. Desejando aí, mais uma vez, sucesso ao desembargador Gilson e saúde para todos.